Olá, vai tudo bem com você? Você sabia que nada promove mais o crescimento do reino de Deus? Eu disse nada. Nem mega igrejas, nem evangelismo público, nem pequenos grupos, nem programa de revitalização de igrejas. Nada a não ser um programa consistente, dinâmico de plantação de novas igrejas. E você pergunta, mas o que é plantio de igrejas? Como e por que estabelecer novas igrejas? Então venha comigo, aqui no Missão Urbana. O que seria de uma nação, o que seria de uma organização não fossem esses indivíduos que têm o espírito de pioneirismo, de aventureiro, o espírito de expandir territórios, de desbravar novas áreas. Veja, por exemplo, na história do nosso país, em 1549, quando os portugueses aqui chegaram, Tomé de Souza se tornou o primeiro governador geral, logo eles organizaram um forte e eles então se protegiam por detrás dessa paliçada e depois de altos muros. A tendência era estabelecer, era se acomodar naquele local, mas não. Aqueles indivíduos com espírito de pioneirismo. No ano de 1589 sai uma expedição, vai um pouco avante e funda a cidade de São Cristóvão do Sergipe. Pronto, nasceu aqui um novo território, um novo estado, o estado de Sergipe. Algum tempo depois, no ano de 1597, um novo pioneiro, uma nova e mais ampla visão, Frutuoso Rivera sai daquele local e vem para o Cabedelo e ele funda o Forte de Santa Catarina, que seria a origem da cidade de João Pessoa e do estado da Paraíba. A tendência de alguns era se estabelecer naquele local, mas outros pioneiros saem algum tempo depois, vão um pouco mais ao norte e estabelecem um novo forte que foi aberto, foi fundado na época do Natal, por isso colocaram o nome de Forte dos Reis Magos. E assim, pouco a pouco, a nação vai expandindo seu território, vai anexando novas regiões e tornando esse gigante que é. Mas não satisfeitos, em 1611, um indivíduo chamado Martim Soares Moreno sai daquele local, vai um pouco mais à frente e funda o Forte de São Sebastião. Origina-se assim a cidade de Fortaleza. E desta maneira, e um pouco mais, outro forte foi fundada ali na cidade de Belém do Pará. É dessa maneira que uma nação cresce. Por causa desses indivíduos que têm o espírito de avançar, o espírito de anexar novas terras. Aqui mesmo em São Paulo, esse monumento lembra da fase dos pioneiros, dos bandeirantes, que naquele período das entradas em bandeiras, esses homens entravam em novos territórios, conquistavam índios ou buscavam novos recursos, ouro, diamantes, fundavam cidades. E dessa maneira as fronteiras desse estado foi se alargando. E é por isso que damos a eles o crédito pelo tamanho da nação que nós temos. Quando você vai à palavra de Deus, você vê que o espírito da expansão, o espírito da multiplicação também é o espírito do evangelho. Esse é também o desejo de Deus. Quando ele criou o primeiro homem, ele ordenou no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 20, multipliquem-se, sejam férteis, encham, subjuguem a terra, dominem sobre peixes do mar, sobre aves dos céus, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Desde o início, o intento de Deus é que o homem se expandisse sobre a terra. Observe que essa mesma orientação foi dada também para Noé. E mesmo depois, os homens, ao invés de se expandirem, eles se concentraram em um só local, a Torre de Babel, e Deus amaldiçoou esse projeto humano. Mas algum tempo depois você vê esse espírito de expansão. Por exemplo, observe Josué conquistando novos lugares, subjugando novos territórios, anexando cidades. Ou veja, por exemplo, Caleb, escolhendo a parte mais difícil da terra, o Monte Hermon, e conquistando esse local para Cristo, para Deus. Assim, queridos, esse sempre tem sido o espírito da expansão. Esse espírito da expansão, esse princípio da expansão, é exatamente o que move um dos mais eficazes ministérios de crescimento de igreja. É o ministério de plantação de novas igrejas. Afinal, o que é uma plantação de igreja? Uma definição descrita por esse autor é que o plantio de igrejas é o ministério que, através do evangelismo e do discipulado, estabelece novas comunidades multiplicadoras de crentes em Cristo Jesus.
Isso não é nada novo. Na verdade, isso é uma onda do passado. Quando nós olhamos para o Evangelho, a gente vê que o espírito do Evangelho é também o espírito de expansão. A palavra plantio de igrejas não foi cunhada por homens, isso é uma expressão bíblica. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, ele disse o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem é o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Em outras palavras, Paulo disse, eu plantei. E que trabalho fantástico Paulo fez como plantador de igrejas. Essa foi a maneira como ele interpretou a grande comissão de Cristo, de ir e fazer discípulos de vários lugares. Ele interpretou isso fazendo evangelismo e muitas vezes plantando igrejas em várias comunidades. Pense, por exemplo, neste mapa, quando ele sai da cidade de Antioquia, na Síria, junto com Barnabé, e na primeira viagem missionária ele estabelece cerca de 7, 8 igrejas aqui na região da Galácia. Ou, quem sabe, na segunda viagem missionária, quando ele quer ir para a Bitínia, o Espírito Santo não permite, e ele então vai e planta igrejas em toda a Europa. Ou na terceira viagem missionária, onde ele estabelece uma igreja na cidade de Éfeso, e através dessa cidade ele começa a permear e alcançar toda a Ásia. Na verdade, ele deixou uma expressão que bem caracteriza o espírito de Paulo. A ambição de muitos pastores hoje é ser pastores de mega igrejas, tendo muitos associados, mas essa não era a ambição do apóstolo Paulo. Nós lemos no que ele escreveu no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, ele disse, eu sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que eu não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aquele que não o haviam escutado. E ele também orienta a igreja em Roma, que deveria guardá-lo, ele passaria um pouco tempo, mas o seu intento era ir um pouco mais à frente. Ele queria chegar à Espanha. Então esse é o espírito missionário de Paulo. Esse é o espírito de pioneirismo, de desbravador, de avançar, de anexar novos territórios, de expandir o reino de Deus. Notem, isso não tem muito a ver com o crescimento apenas da igreja local. Não, ele tinha uma visão mais ampla, altruística. Para ele, o mais importante era o crescimento do reino de Deus. A essa altura você pode perguntar, mas por que a igreja precisa plantar novas igrejas? Bom, em primeiro lugar, isso é muito importante para a igreja, porque você sabe, toda igreja ela é um organismo vivo. A igreja é orgânica, toda igreja nasce, toda igreja cresce, toda igreja envelhece, ela fica sujeita a certas enfermidades eclesiásticas. Há igrejas que se tornam mães de novas igrejas, há outras que de maneira intencional tomam comprimido anticoncepcional para não reproduzir uma nova igreja. E, eventualmente, há igrejas que morrem também. Assim, as igrejas tendem a se estabilizar. Elas tendem a estar num estado de platô, geralmente entre 20 e 30 anos de existência. Essas igrejas começam a focar mais em suas necessidades. Elas perdem de vista a necessidade da comunidade. Por isso que é tão importante que a igreja renove, que uma denominação plante novas igrejas, para que não fique apenas com igrejas velhas. A segunda razão para isso é que, junto com o primeiro argumento, é que isso é essencial para o crescimento, para a sobrevivência denominacional. O famoso escritor de crescimento de igreja chamado Peter Wagner, ele disse, enquanto algumas denominações têm diminuído nos Estados Unidos, outras no mesmo país, dentro do mesmo período de tempo, têm crescido vigorosamente. Sem exceções, diz ele, as denominações que crescem têm sido aquelas que enfatizam o crescimento de igreja. Você olha aí para o nosso país, as igrejas que se preocupam em chegar cedo em novos povoados, ou chegar cedo em novos condomínios, são as denominações que estão vigorosas em nosso país. Um terceiro argumento é que requerem-se diferentes abordagens, metodologias para o crescimento holístico da igreja. Vejam, há várias categorias de crescimento de igreja. E aqui está um argumento sólido, um argumento forte para o estabelecimento de novas igrejas. Aqui você vê um gráfico elaborado por
um escritor chamado Ralph Winter, da Escola de Missões em Fuller. E ele diz que essas 4 categorias precisam acontecer para que a denominação cresça. A primeira delas é o crescimento interno, crescimento depois por expansão, por extensão, e o crescimento do ponte. Ele categoriza dizendo que o crescimento é de evangelismo, é 0, é 1, é 2 e é 3. O crescimento interno é o crescimento em revitalização, é o crescimento onde alguns membros saem do estado de membros inativos e se tornam comprometidos. Esse é o crescimento mais qualitativo, é a revitalização de uma nova congregação. E toda igreja precisa ter programas de revitalização, mas isso não é suficiente para o crescimento do reino de Deus. Uma vez que os membros estejam revitalizados, motivados, os membros precisam ser direcionados agora a evangelizar o círculo de relacionamentos, ou quem sabe a comunidade local. E aí nós vamos para a segunda categoria, que é o crescimento por expansão. Enquanto aqui é um crescimento qualitativo, aqui é um crescimento em quantidade. É um. Nesse momento, a igreja, os membros trabalham na evangelização local, no bairro. E o resultado disso é que a igreja cresce em número de membros. Mas notem, toda igreja tem um limite de crescimento. Há igrejas que estão superlotadas e isso chama-se estrangulamento sociológico. Por isso é tão necessário que uma vez que a igreja cresceu, uma vez que a igreja já encheu as suas dependências, ela não pode parar por aí. Ela precisa passar para uma nova categoria de crescimento. É o crescimento por extensão. Veja, isso tem que ver com o plantio de igrejas, porque agora, pessoas aqui dessa igreja já cheia, elas se movem para um novo bairro, para uma nova cidade, e elas estabelecem uma nova igreja, fundam uma nova comunidade. Esse é o plantio de igrejas. Mas notem que ainda isso não é completo. A igreja precisa alcançar não apenas geografia, a igreja precisa alcançar etnias. Por isso que dentro da mesma cultura, em outra cultura, a igreja ou uma denominação precisa também plantar igrejas para culturas diferentes. Se ela alcança uma cultura dentro do seu território, é categorizado como E2. Ou se ela alcança uma cultura em um outro país, uma cultura diferente, alguns missiólogos chamam de E3. Assim que toda igreja precisa realizar todas essas categorias de crescimento de igreja. Por isso a igreja precisa plantar novas igrejas. O outro argumento é que tem se observado que igrejas novas crescem mais do que igrejas velhas, estabelecidas. Alguém observou, por exemplo, que por alguma razão é necessário um número menor de pessoas para levar uma alma a Cristo em uma igreja pequena do que em uma igreja grande. Ou seja, na igreja pequena, a mobilização acontece de maneira mais natural. É interessante que elas são mais dinâmicas. As igrejas novas geralmente batizam mais pessoas. Por isso, quanto maior o número de igrejas novas em uma denominação, maior será o crescimento de igreja. Esse é o princípio da multiplicação de unidades. Quanto mais unidades, maior crescimento. Quanto mais pequenos grupos, quanto mais classes de escola sabatina, quanto mais ministérios, e por conseguinte, quanto mais número de igrejas novas, maior é o crescimento de uma denominação. Outro argumento também é que isso recebe o apoio dentro da nossa tradição do espírito de profecia. Aqui, por exemplo, no livro Evangelismo, ela diz que esta obra precisa atingir, anexar novos territórios, ampliando as porções cultivadas da vinha. E ela destaca que este círculo deve ser estendido até que rodeie o mundo. E ela então menciona de cidade em cidade, de vila em vila, de país em país. Em outras palavras, o adventismo, ou o cristianismo, ele não pode estar restrito a um só local. Seja ele Jerusalém, seja ele Battle Creek, seja ele o que quer que seja. Esse círculo precisa manter-se anexando, crescendo. Outra razão para que pastores e líderes promovam um programa de plantação de igreja é que isso vai renovar espiritualmente os membros das grandes igrejas. E ela destaca que há muitos membros que estão morrendo por falta desse trabalho. Eles estão se tornando ineficientes, enfermiços, anões espirituais. Por quê? Porque muitos tornaram-se apenas consumidores eclesiásticos. Eles não estão usando os seus dons porque a igreja está cheia. Eles são meros espectadores do culto e muitas vezes críticos.
Mas se eles se mudam para um novo local, se eles começam aí a obra de dar estudos bíblicos, se eles se organizam para fundar uma nova comunidade, a espiritualidade desta igreja e desses membros vai ser renovada. E ela menciona aqui, naturalmente, que as igrejas que plantam igrejas são igrejas que cultivam um espírito missionário. E ela chama isso de egoísmo. Egoísmo. Quando uma igreja quer restringir o número de membros e não libera pessoas para a plantação de novas igrejas. E eu penso aqui na história de Oswald Smith. O seu sonho era ser um missionário em outras terras, mas um defeito físico o impediu de ir. Então ele decidiu que deveria estabelecer uma congregação cujo objetivo seria patrocinar, financiar projetos missionários no mundo inteiro. Ele chegou a recolher cerca de 6 milhões de dólares no ano de 1930. 80 ou 90% desses recursos eram mandados para fora para apoiar cerca de 340 missionários. Apenas 10% ficava. Em uma das suas obras, ele escreveu: ninguém tem o direito de ouvir o evangelho 2 vezes, enquanto há alguém que não ouviu uma vez sequer. Pense nisso. Quantas pessoas estão morrendo? Quantas vezes nós pregamos para quem já deveria ser pregador? Quantas vezes nós ensinamos para quem já deveria ser um professor? Enquanto há dezenas de comunidades ou de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo evangelho. E agora, queridos, você pode perguntar, mas como plantar igrejas? Há pelo menos 2 maneiras de plantar igreja. Uma maneira é a maneira espontânea. Pense, por exemplo, após a perseguição no livro de Atos, no capítulo 8, menciona que todos os cristãos foram expulsos de Jerusalém, e de maneira espontânea, uns estabeleceram igrejas em Chipre, Cesareia, outros foram a Antioquia da Síria e estabeleceram uma pequena igreja naquele local. Essa era uma maneira mais espontânea. Muitas vezes, a maneira espontânea acontece hoje de plantar igrejas. Alguém vai, começa um trabalho, organiza um pequeno grupo, mas há também uma maneira mais sistemática ou intencional de fazê-lo. Observe que a igreja que foi plantada na igreja de Antioquia da Síria, algum tempo depois, através do Espírito Santo, eles disseram: separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho para eles. E Paulo e Barnabé usaram a igreja de Antioquia da Síria como uma plataforma de lançamento, como um local onde sistematicamente Paulo realizou as suas 3 viagens missionárias. Eu penso na igreja de Antioquia da Síria como uma espécie de igreja-mãe, que financiou, que apoiou a expansão do reino de Deus por toda a Ásia Menor. Por isso que um dos modelos mais eficazes, mais bem-sucedidos de estabelecer novas igrejas é o modelo da igreja-mãe. Ele é também chamado de modelo da colmeia, porque é comparado com uma colmeia. Pense, por exemplo, em uma colmeia, onde em algum momento uma nova rainha é formada com um novo grupo de zangões e de abelhas, que em determinado momento eles saem em voo e eles se estabelecem em um novo local, plantando uma nova colmeia. É dessa maneira que também o reino de Deus tem estabelecido. Muitas igrejas têm se tornado mães, colmeias, de onde um núcleo, um grupo de pioneiros sai para estabelecer uma nova igreja. E ela dá todo o apoio em recursos humanos, financeiros. Esse é um modelo muito interessante. Um segundo modelo é o do parentesco compartilhado. Isso é muito eficaz para igrejas que não têm suficientes recursos ou número de membros para estabelecer uma nova igreja. Dessa maneira, 2 ou 3 igrejas podem se unir, fazendo uma espécie de pool, uma cooperativa, e ali elas compartilham recursos e estabelecem uma comunidade, uma igreja que esteja numa área próxima de onde elas estão. Outro modelo interessante é o modelo de colonização. É muito semelhante da igreja-mãe, só que agora algumas pessoas saem desta igreja e vão para um local distante. Isso é um pouco mais custoso, porque essas pessoas muitas vezes têm que procurar novos empregos ou alugar nova casa, porque eles têm que se mudar para esse local. Pense, por exemplo, em Abraão. Quando Deus disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vem para o lugar onde te mostrarei. E muitas vezes, quando um pioneiro sai para um novo local, se estabelece em uma nova cidade, ele está seguindo os mesmos passos de Abraão, que onde quer que ia, erigia memoriais para a glória de Deus. Então hoje é necessário algumas pessoas, quem sabe que já aposentaram, ou quem sabe alguns profissionais que queiram sair dos grandes centros e ir para esses locais onde existe a presença zero da igreja,
e ali começar a obra de estabelecer uma nova igreja. Há muitas maneiras, há muitos métodos, há muitos modelos que poderiam ser usados para estabelecer uma nova igreja. Mas eu quero sugerir a vocês um livro que foi publicado recentemente pela Casa Publicadora Brasileira, um livro Manual de Plantio de Igrejas, onde você encontra pelo menos 5 fases e algumas atividades que você pode usar como orientação para o seu plano, o seu sonho de estabelecer uma nova igreja. E eu finalizo dizendo que se você quer plantar alguma coisa que dure uma estação, plante flores. Se você quer plantar alguma coisa que dure uma vida, plante árvores. Mas se você quer plantar alguma coisa que dure por toda uma eternidade, então plante igrejas. Deus use você como um pioneiro, quem sabe com espírito apostólico de ir a novos lugares, estabelecer a comunidade, expandir o reino de Deus para a volta de Cristo. Deus abençoe você.